Oi, gente. Nosso assunto de hoje são os números irracionais. Até as aulas passadas, a gente falou muito sobre o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, né? E agora a gente veio falar sobre os irracionais. São os números que, estudados separadamente, porque eles não fazem parte desses conjuntos, nem dos naturais, nem dos inteiros, nem dos racionais, ok? Os números irracionais, nós definimos ele como todo número decimal, infinito, não periódico. Como assim? Porque o número decimal infinito pode ser periódico ou não, quando ele é dízima ou deixa de ser dízima periódica. Por exemplo, temos exemplo dos números irracionais. A raiz de 2. Toda raiz que você não sabe o valor dela exato, que vai dar um número infinito, ela é irracional. Por exemplo, a raiz quinta de 3. Por exemplo, 0,01, 001, 0001. Esse número aqui, ó, ele não tem período. Aqui tem um zero, aumentou 2, 3. Infinito não periódico. Vamos ver outro número. 5,4210024, 6. Infinito, número doidão, certo? E um outro número que eu quero que vocês gravem aí, sim, ele pode ser negativo também. Por exemplo, menos a raiz cúbica de 7. Ele também é irracional. Tanto faz ser positivo como negativo. Outro número que a gente vai falar hoje é o π. O π é um número irracional. Π. Esse número, ele é utilizado no comprimento das circunferências, para quem não estudou ainda. Daqui a alguns dias, nas próximas aulas, a gente vai se aperfeiçoar sobre ele. O π, ele tem valor aproximado 3,14, mas já se encontrou até mais de 150, 200 casas decimais para o π. No nosso livro aí, vocês podem dar uma observaçãozinha, no livro de matemática, falando sobre números irracionais, ele mostra alguns valores para o π. Ele diz que o π pode ser aproximadamente 3,14, 29. Ele diz que ele tem infinitas casas decimais. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, infinito decimal, né? E não periódico. Então, esses números irracionais nós estamos estudando para chegar ao final do nosso assunto sobre os conjuntos numéricos, que é os números reais. Quem são os números reais? Conjunto de todos os números, todos. Os racionais e os irracionais. Nós estudamos eles separados e agora a gente vai juntar tudo. Por exemplo, o zero, um número natural, vai ficar aqui dentro. Vamos ver outro número aí. 4, 20, 50, certo? Se eu colocar menos 8, eu coloco aqui dentro, porque ele é inteiro, mas não é natural. Menos 27, todos negativos inteiros fica aqui. Agora vamos racionais. Os naturais, os inteiros, eu vou acrescentar as dízimas periódicas. 2,44444, um decimal, 0,8 finito. Eu posso colocar ele negativo, uma fração 3 quartos positiva, vou colocar outra fração negativa, menos 1/5. Então, os números racionais são os naturais, os inteiros e as dízimas periódicas, as frações e os decimais finitos. E nos irracionais, aqui eu vou colocar as raízes que eu não conheço, que eu não sei. O π pode ser menos π, pode ser 4,02002, infinito, doidão aqui. Eu costumo dizer que os números racionais são aqueles que têm juízo, os que são escritos na forma de fração. E os irracionais são aqueles que eu não consigo fazer uma fração, eu não consigo dividir. É melhor para você identificar. Vamos colocar mais um aqui. Raiz sétima de 2 ou de 5, beleza? Aí, para finalizar o assunto de hoje, eu trouxe para vocês como representar esses números na reta numérica. Aqui nós temos a reta dos números reais. Bem aqui no meio vou colocar o zero, tá? Eu estou acompanhando aí no livro de vocês também. Aí, depois do zero para cá, a gente vai colocar o 1, 2, 3,
4, infinito. Para trás, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. E aqui a gente vai colocando os números, de acordo com a escolha. Por exemplo, a gente tem aí a raiz de 8. A raiz de 8 vai ficar mais ou menos aqui, raiz de 8. Se eu quero o π, que é 3,14 aproximado, eu vou colocar ele aqui, π, certo? Se eu quiser 0,8, vou colocar aqui, ó, próximo do 1, 0,8. Se eu vier um negativo, menos 0,5, vem para cá. Se eu quiser menos a raiz de 2, coloca aqui, ok? E aí é só vocês pegarem o livro, dar uma olhadinha. Eu estou na página 24, que vocês vão ver a reta numérica bem bonitinho. Olha aí. Certo? Muito bem. Então, gente, anota tudo direitinho aí. Coloca suas dúvidas, suas observações. Qualquer coisa é só procurar. Fiquem com Deus.